A paz do Senhor seja sempre convosco. Quem vos fala aqui é o pastor Carlinhos Oliveira. Para mim aí é sempre uma alegria a gente poder aí bater papo sobre história bíblica, sobre teologia, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre as escrituras sagradas. E eu já quero aqui aproveitar a convidar você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, deixa aquele like maroto, abençoado, compartilhe também esses vídeos, que fazendo assim também é uma forma da gente poder evangelizar e ensinar outras pessoas que querem aí conhecer um pouco mais de Bíblia e um pouco mais sobre história e também teologia. Amados, queridos amigos e irmãos que estão comigo aqui nessa live. Hoje eu quero falar sobre uma cidade aonde era uma cidade totalmente próspera, mas também era uma sociedade promíscua, soberba, aonde as mulheres eram tratadas ali como objetos, enfim. Hoje eu quero falar de uma maneira bem mais rica e bem mais ampla sobre a cidade de Jericó. E eu quero convidar você a permanecer comigo aqui, que hoje você vai estar escutando aí falar sobre a cidade de Jericó de uma maneira que eu tenho certeza que você nunca ouviu. E eu quero aqui compartilhar com vocês, preparei esse material com muito carinho aí para falar sobre a cidade de Jericó, para que você possa entender como era a cidade de Jericó. Beleza, meus amados? Quando nós falamos sobre a cidade de Jericó, automaticamente o que vem na nossa mente, o que vem na nossa psique, é algo que a Bíblia tem ali a sua narrativa, mais específica no livro lá de Josué, no capítulo de número 6, aonde nós ouvimos falar toda a grandeza, todo o milagre que ocorreu ali com a destruição dos muros de Jericó. Mas como era a cidade de Jericó? Dentro dos muros. O que existia dentro da cidade de Jericó? E é nesse vídeo que eu quero compartilhar aqui com todos vocês um pouco sobre como era a cidade de Jericó. Beleza? Posso contar com todos vocês aqui? Vocês vão estar comigo? Maravilha, meus amados. Então vamos fazer aqui uma digressão aqui para que nós possamos conhecer um pouco sobre a cidade de Jericó. Pessoal, a cidade de Jericó, ela era uma cidade tão antiga e tão poderosa que os seus habitantes ali que moravam dentro de Jericó achavam que eles eram totalmente invencíveis. Quando nós entramos dentro da geografia da cidade de Jericó, a cidade de Jericó era cercada ali por muralhas gigantescas, uma cidade que era cheia de riquezas, uma cidade onde havia muita luxúria, prazeres e desejos carnais sem limites dentro da cidade de Jericó. Ela era, mas mesmo ali, meus irmãos, a cidade de Jericó era um lugar onde a idolatria, a corrupção, a imoralidade dominava completamente a vida do povo. Jericó existia dentro da cidade alguns templos, onde haviam ali rituais sexuais que eram realizados em nome de vários deuses pagãos que existia dentro ali de Jericó. Homens e mulheres dentro daquela cidade, eles eram entregues ao pecado, sem medo das consequências que vinham em suas vidas. Então, para muitos lá de Jericó, eles acreditavam que nada poderia destruí-los até que tudo desmoronou de uma forma ali totalmente inexplicável, quando nós vemos dentro da história de Josué no capítulo 6. Mas o que acontecia mesmo dentro das muralhas de Jericó? Por que essa cidade, que era uma cidade que prosperava em meio ao deserto, foi completamente destruída ali por Deus? Será que a sua história serve como um aviso para os nossos dias atuais? Fique comigo, meus irmãos, nesse vídeo aqui até o final, pois o que você vai estar descobrindo aqui neste vídeo sobre Jericó pode mudar literalmente a sua forma de ver o mundo. Irmãos, a cidade de Jericó, ela era uma cidade misteriosa,
Uma cidade tão antiga ali na sua origem que ela remonta os primórdios ali da humanidade. Jericó era um lugar ali totalmente próspero, era um local rodeado por imensas muralhas de pedras que nós classificamos teologicamente e chamamos de cidade-estados. Então essa cidade ela era repleta de riquezas e Jericó era conhecido como um dos grandes centros urbanos que existiam lá no mundo antigo. Agora imagina comigo, meus amados, se você morasse em Jericó, vivendo dentro dessas muralhas que eram totalmente impenetráveis aos olhos humanos, cercado de luxos, de excessos, será que eu e você acreditaria que algum exército poderia derrubá-las? Então, na verdade, meus irmãos, é que os habitantes de Jericó, eles estavam tão confiantes na fortaleza que nunca imaginariam o que ainda estaria por vir na vida deles. A Bíblia tem ali, meus queridos, a narrativa, lá em Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 2, que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então, o Senhor ali, ele fala e manda uma mensagem para Josué. Ele diz lá que eis que entreguei nas suas mãos a Jericó e o seu rei e aos seus homens valoroso. Aqui eu quero que vocês pensem comigo. Como uma cidade fortificada, com muros tão altos e espessos, poderia simplesmente cair? E mais do que isso ainda, tá? O que levou a Deus a decretar essa destruição? Jericó não era apenas uma cidade comum, meus amados, naquela época. Jericó ele era um símbolo. O seu modo de vida ele representava tudo que afastava o homem de Deus. Então, é aqui que está algo que eu e você nós precisamos aí entender. Irmãos, Deus ele é paciente, sim ou não? Mas só que entra o detalhe. Deus ele não ignora e nem tolera o pecado. O que acontecia dentro daquela cidade ia muito além das riquezas e do comércio que existiam. Como eu falei para vocês, a idolatria tomava conta da cidade. E todos os seus habitantes, a maioria deles, quase 98%, adoravam a falsos deuses. E eles sacrificavam crianças, praticavam rituais sombrios e a corrupção estava em todos os níveis dentro da cidade ali de Jericó. Para que vocês tenham noção, vocês que estão comigo aqui nesse vídeo, a imoralidade era tão comum que ninguém mais enxergava ali os seus erros diante aos seus olhos. Mas antes de falar da imoralidade aqui da cidade de Jericó, havia uma imoralidade ali muito grande das mulheres em Jericó, que no decorrer aqui eu quero compartilhar com vocês. E como ela se tornou ali tão imensa essa corrupção dentro de Jericó. Então eu preciso te falar que antes de Jericó, Roma também, antes do Egito, antes dos faraós, mesmo antes ali de Babilônia, tá? A cidade de Jericó já estava num nível de promiscuidade muito grande. Dentro da historicidade, meus irmãos, existia uma cidade próspera e bem estabelecida. A cidade de Jericó. Era um lugar onde a humanidade começou ali a fazer o quê? Deixar de ser nômade e começar a ser construtores de algo que era totalmente duradouro. E esta foi uma das cidades ali de Jericó. A história nos fala, pessoal, que Jericó, ele começa ali há mais de 10 mil anos, no que os historiadores começam a chamar, ou os teólogos ali, no crescente fértil. Era uma região abençoada por Deus, onde os primeiros seres humanos aprenderam lá a plantar, aprenderam a colher, e pela primeira vez se estabelecem ali em um só lugar. Enquanto várias outras tribos ainda vagavam em busca de alimento, os habitantes de Jericó, eles descobriram uma forma de quê? De domar a terra. E em Jericó existia algo que nenhuma outra região existia, ou uma região possuía. A cidade de Jericó, dentro da cidade, havia uma nascente.
e uma nascente ali de água doce. E o que me deixa mais perplexo é que essa nascente, na cidade de Jericó, tá, estava no meio de um deserto, aonde a água existe vida. Sim ou não, meus irmãos? E o que eu acho aqui interessante, meus amados, que esse presente de Deus, ele fez da cidade um refúgio e um ponto totalmente estratégico para comerciantes, para pastores, para transeuntes que viajavam e que cruzavam ali o Vale do Jordão. Então, se você pegar a Bíblia, lá no livro, se não me falha a memória, em Deuteronômio, capítulo 34, verso número 3, chama a cidade de Jericó de cidade das palmeiras. Olha para vocês terem noção, como essa cidade era uma cidade de destaque lá naquela época. Então a cidade de Jericó, ela tinha uma localização totalmente privilegiada dentro da sua geografia. Era uma cidade que prosperou ali com uma plantação ali de tâmaras, tá? Plantação de trigo, plantação ali de cevada, tudo isso existia na cidade de Jericó. Mas não foi isso que fez Jericó ali se destacar. Então, os habitantes de Jericó, eles também foram os pioneiros da arte da construção civil. Você sabia disso? Então, várias descobertas arqueológicas, meus amados, eles mostram que eles ergueram muros ali de pedras lá já dentro dos primórdios ali da humanidade. Algo que não encontramos em nenhuma outra civilização ali na época, né? Já se fazia essas construções, tá? Então eles sabiam que a cidade precisava de proteção tanto contra invasores, tá? Contra ali o próprio deserto a qual ela estava ali localizada geograficamente. Então Jericó não era apenas um centro agrícola, mas também um polo ali totalmente comercial, tá? A sua disposição geográfica ali permitia o intercâmbio lá de mercadoria entre ali diferentes religiões. Então, dentro ali de Jericó, dentro do seu comércio, lá tinha o comércio de sal, especiarias, tecidos, metais preciosos, tudo isso passavam e adentravam pelos portões de Jericó, tanto dentro da cidade como os mercadores que iam para lá e levavam aí esses materiais aí para vender em outras regiões. Mas aqui está algo curioso que eu quero compartilhar com você, meus irmãos. Uma coisa que é fato, que isso você tem que concordar comigo. Sempre que o homem prospera, ele corre um risco muito grande de se esquecer de Deus. Sim ou não? Então a história da humanidade, meus irmãos, prova na íntegra que isso se repetia várias vezes. Então foi isso exatamente que começou a acontecer lá em Jericó. A cidade que começou com um milagre muito grande da civilização, ela começou a se afastar do Criador. Sendo assim, o que era um centro de bênçãos se transformou aí em um lugar de orgias, idolatria e também de muita corrupção. Mas aqui eu quero já te fazer uma pergunta. Mas como isso aí aconteceu? O que fez Jericó sair dos planos de Deus, se tornando ali um símbolo de decadência? A primeira questão que eu quero que você anote e que você grave aí nesse bate-papo, nessa aula que nós estamos tendo aqui, essa primeira questão que a gente precisa falar era do luxo que havia dentro das muralhas ali de Jericó. Como eu falei, a cidade de Jericó, ela foi e era um símbolo de prosperidade e de ostentação lá para o mundo antigo. Quem atravessava ali os seus portões se deparava com ruas totalmente movimentadas, mercados repletos ali de mercadorias totalmente valiosas. As casas ali de Jericó eram casas muito luxuosas, casas que eram decoradas com tapeçarias, com objetos de ouros. Então, todos os comerciantes que vinham de todas as partes e regiões ali, tanto para venderem e também para comprarem especiarias ali como tecidos raros e pedras preciosas, se deparava com essa luxúria ou luxúria que havia dentro da cidade de Jericó. Mas uma coisa que eu quero fazer você parar para pensar, por trás de todo esse glamour
que existia dentro da cidade de Jericó varia, né, de um lado também obscuro que poucos ousavam a questionar lá naquela época. Governantes, né, eles viviam ali cercados de luxos, aproveitando dos recursos que vinham do comércio, aproveitando da exploração da população, e aqui já entra um pouco do proletariado, tá entendendo, meus irmãos? Já existia lá naquela época, e o dinheiro ele circulava ali livremente, mas junto com o dinheiro sempre vêm os excessos. Sim ou não? Então, os relatos bíblicos e também históricos, eles apontam que Jericó como um local entregue totalmente à idolatria e à promiscuidade dentro da cidade ali de Jericó. Então, havia um panteão ali com vários deuses que eram adorados dentro da cidade de Jericó. Havia dentro também vários templos que foram erguidos a práticas religiosas, que envolvia alguns rituais que eram totalmente questionáveis. Havia dentro da cidade de Jericó sacrifícios humanos, cerimônias de prostituição sagradas. O Deus verdadeiro, ele foi esquecido e foi substituído por imagens, por crenças que ofereciam promessas de fertilidade e prazeres totalmente sem consequência algumas. Assim como nós acabamos de passar agora, né, pelo carnaval, aonde era o desejo da carnevale, o desejo ali da carne, né, fazendo um paralelo, aonde as pessoas ali extravasam e acham que não terão ali pecados nenhum, que tudo pode. Lá em Jericó, a população, as pessoas também poderiam e achavam fazer aquilo que eles quisessem, que estava tudo normal. Então, para os habitantes ali de Jericó, eles não viam problema nenhum com seus costumes. É diferente de hoje? Não. É a mesma coisa de hoje. Então, para eles, né, as suas muralhas, Jericó era totalmente intransponível e garantiam a segurança deles, tá? Mas o que eles não percebem, ou não perceberam, ou não percebiam dentro daquela época era que cada ato de corrupção e cada culto idólatra e cada prática imoral os afastavam mais e mais de Deus. Eu tomo aqui, por exemplo, em sua época ali de ouro, né, que Jericó ele foi construído por uma finalidade. Tá entendendo? Era adorar o Deus criador. Mas aqui nós temos aqui um paralelo e um exemplo, Roma. Roma, por exemplo, meus amados, na sua época ali de grandeza do seu império, que era o império mais poderoso na época, ele também mergulhou numa decadência moral e espiritual muito, tá, antes ali da sua queda. Então, antes de vir a sua queda, Roma ali mergulhou, né, na imoralidade, sabe, na sua decadência tanto espiritual como moral. E nós sabemos o que aconteceu com Roma. Outra cidade, fazendo o paralelo que me veio aqui, a cidade de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade próspera, mas foi destruída por causa da sua corrupção. Então Jericó estava seguindo ali nos mesmos caminhos e a sua destruição se tornaria um aviso para que todas as gerações futuras olhassem e não fizessem a mesma coisa com que fez Jericó. Então, o mais importante é que essa mesma mentalidade continua nos nossos dias atuais, meus irmãos. É uma busca ali desenfreada por prazeres da carne, é muita confiança nas riquezas, tá entendendo? E o desprezo pelos valores espirituais. Os seus comportamentos são levados as pessoas e nações inteiras a ruínas. Então, dentro da cidade de Jericó, havia um aspecto sombrio que dominava a vida cotidiana. Tá? O que eu irei ainda abordar de como as mulheres eram tratadas lá em Jericó. Tá? Mas ainda aqui, rapidamente, falando sobre as muralhas que eram totalmente intransponíveis aos olhos do povo de Jericó, Jericó não era apenas uma cidade rica e próspera e muito influente. Era uma cidade ali, era uma fortaleza com um conjunto de muralhas tão imponentes que pareciam tocar o céu. Então, para todos os inimigos de Jericó, era impossível vencê-las.
Então, pois as muralhas de Jericó eram verdadeiros feitos ali da engenharia da época, meus queridos. Segundo alguns arqueólogos, tá? As muralhas ali de Jericó era composta por duas grandes camadas ali de pedras, tá? A primeira era uma muralha externa ali de pedra totalmente maciça, tinha cerca ali de 5 metros ali de altura. E acima ainda dessas muralhas, né, tinha um imenso muro de tijolos ali de barro que erguia-se ali por mais 7 metros de altura, totalizando aqui, amados, 12 metros de altura, meus amigos. Então, além disso, Jericó possuía algo que nenhuma cidade-estado possuía naquela época. Havia uma fonte de água dentro da cidade, das muralhas, tá? Isso significava o quê? Que a cidade podia resistir ali a cercos, tá? Por vários meses ou até anos, né? Que ela não ia ter escassez ali de água. Além da água, os armazéns da cidade de Jericó eram cheios de grãos, tá? Que eram alimentos que eram armazenados e os habitantes de Jericó automaticamente confiavam que poderia sobreviver a qualquer ataque, tá? E qual era o papel das muralhas de Jericó? Essa é uma pergunta que eu vos faço. Elas eram respeitadas ou simplesmente usadas em rituais pagãos? Qual que era o papel das mulheres, tá? Em Jericó? Elas eram respeitadas ou simplesmente usadas em rituais pagãos? Irmãos, algumas mulheres de Jericó possuíam os status e uma influência muito grande, principalmente aquelas mulheres que eram ligadas à nobreza e ao comércio. Então, mas para a maioria das mulheres comuns que moravam lá em Jericó, a realidade era totalmente outra. Elas eram frequentemente tratadas como mercadorias, trocadas em casamentos que eram arranjados, tá? A beleza feminina ali de muitas mulheres comuns eram exploradas também, tanto para fins políticos como para fins religiosos. Como nos tempos lá da cidade de Corinto, Jericó também havia um culto à prostituição. Havia templos sagrados dentro da cidade ali de Jericó. Então, um ritual onde as mulheres eram forçadas a fazer o quê? Forçadas a manter relações sexuais com o sacerdote e com estrangeiros em busca de bênção. Tá entendendo, meus amados? Se você ler o livro de Levíticos, capítulo 18, do versículo 22 e 25, tem algo horrendo que existia lá naquele lá. Há algo chamado zoofilia, para que você possa entender. Dá uma lida lá depois. Mas todos nós conhecemos a história de uma mulher que foi marcada pelo seu passado, mas foi uma mulher que foi resgatada pela sua atitude, pelo seu amor ao próximo e também amor a Deus. Nós podemos lembrar aqui de Raabe, sim ou não? Uma mulher que ela não era nobre, nem sacerdotisa, nem tinha uma posição respeitada na sociedade. Pelo contrário, ela era uma meretriz, ela era uma prostituta. E para você ver que coisa tão extraordinária, que Raabe foi uma mulher improvável, mas foi de Raabe que a linhagem de Jesus também inclui essa mulher. Mas a parte mais impressionante aqui da história é como a cidade, que aos olhos humanos seria intransponível, foi destruída em um único instante. Todos nós conhecemos ali, meus amados, a história ali de Josué no capítulo 6, aonde todos que moravam dentro daquela cidade achavam que eles estavam guardados e protegidos. E aos olhos naturais, sim, eles estavam mesmo. Ninguém conseguia transpor, entrar, invadir a cidade de Jericó. Mas o que eles não sabiam que algo diferente estava para acontecer ali do lado de fora. Um exército ali liderado de Israel, liderado por Josué, faz um cerco na cidade, mas ao invés de o exército de Israel, né, sendo liderado por Josué, né, vir com espada, com lanças, na tentativa de escalar aqueles muros, foi feito algo totalmente inesperado. Eles marcham ali a cidade de Jericó, todos nós conhecemos, eles marcham sem flechas, sem carros de guerra, apenas dando voltas ali dentro daquela cidade, e nós sabemos que por 6 dias eles deram voltas que foram repetidas, mas no 7º dia a Bíblia conta lá em Josué 5, 15 e 16, que depois que os sacerdotes tocaram a trombeta, né, Josué pede para o povo gritar, né, e soltar ali um grande brado, e as muralhas de Jericó vieram literalmente ao chão.
Meus amados, isso é uma das histórias mais emblemáticas que nós temos dentro da Bíblia Sagrada. Mas você percebeu como era dentro da cidade de Jericó? Era difícil para o povo que lá dentro sair daquela idolatria, prostituição, de tudo que vivia lá dentro. Eu não sei qual é o grito que você precisa dar para destruir essas muralhas. Eu não sei qual é o Jericó que está sendo na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Mas que nós aprendamos com Jericó, que não é os muros, não é idolatria, prostituição, toda a malignidade que há dentro daquela cidade. Quando Deus ele dá uma ordem, até as maiores fortalezas caem. Tá entendendo, irmãos? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de deixar seus comentários e entender um pouco de como era a cidade de Jericó, uma cidade promíscua que caiu durante a sua soberba, idolatria e arrogância. Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Um grande abraço e Deus os abençoe.